bem-vindos à parte 3 do nosso modelando o Demolidor do zero ao 3D. Nessa parte a gente vai partir agora para texturização e vai ter mais uma parte aí para a gente fazer a parte do cenário e modelagem aí também, e umas finalizações aí na parte de texturização e iluminação no personagem. Então, para não perder, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque já vai ter a parte 4 do modelando o nosso Demolidor aí, que já tá sensacional. Então é isso, pessoal, e bora modelar. Continuando então, pessoal, a nossa modelagem de um Demolidor. Olha só que interessante. Vamos começar diferente aqui. Vamos começar já colocando aí o material aí do nosso Demolidor. Eu já tenho aqui uns materiais criados, né? Caso você não saiba criar, é só clicar aqui nessa aba de material e colocar aqui no maisinho que ele já cria um novo material. Daí eu tenho o primeiro material aqui, eu vou dar um new aqui, e nessa base colors eu vou colocar aqui uma cor vermelha, né? Vocês só não estão vendo porque aqui ele está no modo de objeto, eu preciso criar no modo de material. Olha só, ele já fica aqui nesse modo, e eu vou também criar aqui o material um pouquinho mais escuro. Na verdade, acho que ao contrário fica melhor. Aqui eu vou colocar esse aqui o mais escuro e vou colocar aqui um pouquinho mais claro. Nossa, esse Demolidor vai ficar muito bacana aqui, e vou aplicar também na máscara. Olha só, eu vou selecionar essa área aqui. No caso ele pinta até a parte da boca, né? Deixa eu jogar um pouquinho para selecionar toda essa área aqui. E vou jogar um pouquinho para frente também, porque tá pegando uma parte do pescoço ali. E aqui eu vou selecionar essa parte da boca dele, né? Vou selecionar toda ela aqui no modo de seleção. Por faces já facilita bastante. Vou selecionar essa área. Eu vou selecionando aqui também. E olha só que interessante, eu vou aplicar uma nova textura, vou dar um new e colocar numa cor de pele, né? Só que aqui ele não troca pra mim, então vou dar um async que ele já troca a minha textura certinho. Nesses detalhes do capacete eu vou colocar a mesma textura do aqui que tá o meu. Na verdade, vou até continuar com o mesmo objeto aqui. Eu vou colocar essa textura mais clara, né? No caso aqui eu vou selecionar essa parte da cabeça aqui, eu vou dar um delete e vou aplicar a mesma textura do meu outro material aqui, que é a vermelho claro. Vou colocar aqui, né? Se eu vim aqui, ele vai estar vermelho claro. Então os dois objetos estão no mesmo material. E aqui também eu vou colocar nesse material escuro, porque assim eu vou ativar nesse objeto mais claro. Eu vou colocar aí o vermelho claro. Bem, daí a gente vai fazendo alguns ajustes aqui, vai ficar certinho. Eu vou até deixar um pouquinho mais claro aqui, né, que ele vai ficando interessante. E vamos fazendo agora a parte do pescoço aqui. Vamos criar uns detalhes bem loucos. Como é que a gente vai fazer esse pescoço, né? A gente vai acompanhar os detalhes aqui da roupa dele, né? Tem um detalhe que acompanha e já liga na parte do peitoral. É um detalhe bem interessante de se fazer, certo? Então eu vou clicar aqui nesse objeto a qual a gente fez a modelagem dos detalhes da roupa. Eu vou continuar ele aqui. Para facilitar, eu vou dar um EZ aqui
e mais um EZ. Vou deletar essa parte aqui. Vou tirar o Subdivision. E vou vir aqui e arrastar aqui pro fundão. Olha só que louco. E eu vou jogar ele aqui pra cá. E vou dar um SY. E vou dar um SY aqui também. E aqui eu já vou começar a ajustar, né? No caso eu vou dar um SZ, jogar aqui pra cima. E eu vou fazer esse detalhe aqui em cima do pescoço, né? Eu vou até colocar aqui um EX. Vou jogar um pouquinho pra frente aqui. E eu vou colocar um pouquinho mais pra cá. Olha só que interessante. E eu vou vir com o Ctrl R aqui e jogar um pouquinho mais pra fora, pra ele não ficar com esse bug, né? Aqui do meu 3D. Que ele acaba grudando no corpo, né, do meu Demolidor. E ele acaba fazendo esse efeito esquisito. Então a gente vai fazendo aí umas adaptações. Deixa eu dar um save também aqui. Vou dar um Ctrl Shift. Vou dando vários saves. Vai que dá alguma besteira aí no Blender. Ele acaba tirando aí. Ele acaba bugando. Eu já tenho as outras versões também. Fica aí a dica. Caso você esteja modelando, salve seu projeto várias vezes aí. Beleza? Então, pessoal, vou ativar o clipping de novo para ele fazer uma ligação aqui, certo? A qual ele vai fazer esse efeito. E eu vou também juntar essa parte aqui. Eu vou juntar essa parte aqui de cima. Eu vou dar um Ctrl R aqui, dividir. Vou jogar um pouquinho mais para fora. E agora eu vou pegar essa parte aqui e vou dar um EX aqui. Só que essa parte eu vou diminuir bem ela. E vou jogar ela pra cá. E agora eu começo a fazer o meu efeito aí 3D, né? Pra deixar o visual bem louco dessa parte, desse detalhezinho aqui da máscara. Eu posso até subir aqui, pessoal, para acompanhar o capacete. É muito interessante, não é somente, né, a gente fazer os detalhes em cima da roupa, né? Ela tem que fazer sentido. Então você percebe aí que o detalhe aqui, né, esse detalhezinho aqui do ombro, ele acompanha mais ou menos aqui esse detalhe aqui do peitoral. Essa parte do bracelete ele liga exatamente aqui, essa parte aqui dessa parte do abdômen. Então ele vai conversando, né? Então essa orelha aqui, ele conversa com esse detalhe, que conversa com aqui o desfecho da mandíbula da máscara, né? Então é muito legal vocês partirem desse princípio e vocês irem ligando os pontos, né? De cada detalhe que vocês encaixarem no traje de qualquer personagem.
E aqui eu selecionei toda essa parte aqui, vou dar um E e um S aqui e vou arrastar para baixo e um pouquinho para o lado. E aqui eu vou dar um Ctrl R também para ele subir um pouco, né? E aqui mais um Ctrl R para ele ligar essa parte. E aqui eu também mais um. E aqui mais um Ctrl R para ele ficar bem interessante nessa visão aqui também. Eu vou dar um Ctrl R aqui, só que eu vou arrastar para frente, certo? E eu vou arrastar até mais para frente aqui para ele ficar interessante. E vou arrastar esses detalhes aqui, eu vou tirar o Subdivision para a gente visualizar melhor essa área aqui. Vou também ligar essa parte aqui para ficar um efeito bacana. E olha só, a gente tem aí já um efeito do pescoço aí do Demolidor que ficou bem excelente, caras. E para finalizar, vamos fazer a última parte aí, a parte das botas, né? Aproveitando aí, já vamos adaptar esse pé, que tá parecendo um pé de desenho animado, né? A gente vai vir aqui, caras, vamos ver se o Sculpt. Olha só que interessante. Vamos adaptar aqui essa parte embaixo do pé dele. Deixar um pouquinho mais arredondada. A parte da panturrilha também, né? Ela tá bastante... Não tá muito interessante, né? Apesar que tá com o formato já certinho, né? É mais a gente colocar um efeito mais real, né? Acompanhando toda o efeito do traje que a gente desenvolveu. Para fazer essa parte do pé, eu vou facilitar aqui. Eu vou colocar um pouquinho para frente, né? O pé dele tá muito pequeno. Se a gente olhar, vou selecionar essa parte de baixo, vou jogar um pouquinho para baixo. Na verdade, eu vou selecionar só aqui. Vou jogar para baixo. Como se fosse a bota, né? Do Demolidor. E a gente não precisa necessariamente fazer em cima com esse objeto. Eu já posso vir aqui, ó. E eu vou selecionar uma área aqui específica. Vou selecionar essa parte aqui também. Vou jogar só um pouquinho para cima, vou dar um S e vou selecionar essa parte aqui. E agora eu vou dar um E, S. Vou vir aqui para baixo, vou selecionar essa área e vou dar um S aqui também. Eu vou dar um Ctrl R. E olha só, aí já começa a formar a bota dele, né? Com esse efeito aqui que eu apliquei. Então eu vou selecionar essa área de novo e vou dar um S aqui para a bota dele não ficar tão exagerada, né? E aqui eu começo a ajustar a perna dele, né? Que seria a panturrilha. Eu começo aí a fazer o ajuste aqui da panturrilha dele, né? Colocar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais pro lado. E aqui a gente já tem mais ou menos a bota definida, né, do Demolidor, né? Eu vou aplicar um efeito aqui embaixo também da sola,
né? Então vou selecionar essa parte e vou dar um E, e daí eu vou clicar S, Shift Z e vou arrastar com o mouse, a qual ele vai fazer esse efeito bacana, né? Pra sola do pé aqui. Eu vou arrastar para baixo aqui também, para ele fazer esse efeito. Olha só que interessante. Ele já começa aí a criar todo esses detalhes da bota para ficar interessante. Eu vou selecionar essa área aqui só para ajustar um pouquinho para baixo. E aqui também. E agora também eu acho interessante a gente diminuir um pouco o tamanho na vertical desse detalhe aqui da bota, né, para não ficar tão exagerado também, né? É bom a gente ter aí na verdade, olha só que interessante. Pensando aqui, eu posso vir aqui e dar um SZ para ele deixar tudo uniforme, esse detalhe da bota aqui. Vai ajustar essa parte aqui do pé, deixar certinho também. E daí vocês percebem que aqui ele já deixa nivelado, né? Ele só não tá nivelado aqui atrás porque aqui embaixo ele também não tá nivelado. Então é importante eu selecionar, olha só, a parte aqui de dentro, embaixo do pé, ela não tá com o mesmo tamanho, né? Então eu tenho que selecionar aqui e vou dar um SZ até ele ficar certinho. E aqui eu jogo de novo para baixo. E aqui vocês percebem que ele já ficou no formato certinho. Eu só tenho que ajustar agora essa parte aqui de trás, né? Dá um SX, aliás, e fazer com que fique numa modelagem interessante aqui, né? Então vou arrastando para cá, vou colocando essa área aqui. E olha só, a bota dele já começou a ter o formato aí certinho. Eu só vou arrastar essa parte aqui um pouquinho para cá, para fazer o desfecho aí. Então, e eu venho aqui também, dou um Ctrl R, dou um SY aqui, mais um SY. Olha só que interessante a bota do Demolidor aí formada, pessoal, show de bola. Bem, pessoal, agora fazendo a parte de texturização, né? Se eu vim aqui, ó, no modo de rendering, vocês já percebem o quão da hora tá ficando o nosso Demolidor. Então a gente vai começar agora a parte de texturização. Eu vim aqui nesse site texture.com, que ele tem umas texturas muito fantásticas. Eu vou escolher algumas. Eu tenho aqui já prontas algumas texturas de tecido, né? Eu gostaria de uma de couro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui nesse site aqui. Acho que eu tenho que vir aqui na aba, deixa eu escolher. Deixa eu ver, Explorer, Tools, Scan, esqueci aonde é que a PBR Materials, aqui do lado. Ele tem vários tipos de textura, né, de cenário, tudo. Eu quero uma textura mais ou menos assim, para fazer a parte do couro, né. O Demolidor ele tem bastante aí detalhes, né, do traje, como se é couro, né. E tem também de tecido, né. Eu acho que esse daqui tá bem legal pra gente fazer. Ele já vem até com o Normal Map, né, e também pra gente usar no Rogueness, que é a parte de iluminação também, parte de reflexo. E aqui a gente tem todo tipo de textura muito doida. Então fica aí a dica para vocês darem uma olhada. Eu vou já baixar aqui
essa parte aqui que seria a cor principal, né? O normal map e também aqui roughness. Então eu vou vir aqui e vou jogar na minha pasta aqui do meu 3D, né? E eu vou pegar aqui. Vamos começar fazendo aqui uma modificação. Como vocês percebem, nessa cor aqui não é uma cor que eu gostaria de usar pro traje do Demolidor, né? Ele tá num tom vermelho, mas lembra um pouco de tom de marrom. Eu quero um vermelho um pouquinho mais forte e um pouquinho mais escuro também. Eu vou salvar aqui, só para eu não perder o original também. Eu vou salvar como 2 aqui, certinho. Vou dar um OK, modifiquei aqui no Photoshop e eu vou adicionar já ele aqui na textura do meu traje, né? Então no caso eu vou vir aqui, vou selecionar essa textura e vou vir aqui em Shading, né? A qual eu vou conseguir modelar, colocar a textura no meu traje aqui. Então aqui ele já tem até o formato certinho para eu aplicar a textura. Então vou vir aqui, vou jogar primeiramente essa textura que eu quero. Eita, ia jogar no Adobe Catcher e vou selecionar essa Colors em Base Colors. Vocês percebem que ele já colocou a textura em cima. O que é interessante a gente ver aqui no modo Shading, a gente tem aqui o formato de como a gente pode visualizar aqui a nossa textura, né? Como é que vai ficar. Eu também consigo adaptar aqui em cima. Eu coloco o V-Editor, né? A qual eu posso selecionar toda essa área. Então, tipo, eu vou dar um Ctrl L aqui. Ele selecionou toda essa área aqui e vai dar um S. Olha só que interessante que ele fica, né? Ele diminui toda essa parte aqui e deixa esse efeito, né, um pouquinho menor, né? Então quanto mais eu aumento aqui, ele fica menorzinho, né? E para eu ter aí o efeito de textura na minha roupa. Só que se vocês perceberem, aqui também ele fica puxado, né? Então, e outras áreas também, olha só, aqui do braço dele ele nem aparece a textura, né? E aqui também ele fica muito esquisito. Então eu vou dar um Ctrl L geral. Essa aí é uma maneira de fazer aqui o formato, né? De adaptar a sua textura. Só que tem uma outra aqui no Shading, que é você colocar uma textura geral, tudo de uma vez, de uma forma. Então eu venho aqui, antes eu vou adicionar com o Shift A nessa parte aqui de baixo, vou dar um Search e vou colocar Mapping, que ele vai mapear a minha textura. Eu vou colocar em Vector aqui, só que ele não vai vai fazer modificação nenhuma. Então eu vou vir aqui em Shift A e vou colocar Texture Coordinates, a qual vou ligar o Generate aqui em Vector. E olha só, ele já adapta de uma maneira melhor a minha textura, né? Então eu posso fazer aí essa modificação, né, que já deixa aí totalmente melhor essa parte aí. Tem algumas partes aqui, tipo essa aqui, não há necessidade de texturização. Então há alguns pontos também que a gente deve que não há necessidade da gente colocar textura, certo? E para completar, pessoal, aqui embaixo também, em vez de flat, tem que estar em box. Caso o flat, ele deixa também
essa parte aqui. Opa, e aqui eu coloco o box, ele adapta também pra mim. Eu vou ver se eu, essa parte aqui de baixo eu vou poder diminuir também, seria interessante, né? Eu vou, acho que é mais essa parte aqui, ó, de escala, a qual aqui tá 1000, eu posso colocar 2000. Só que aí ele não deixou. Acho que ele fica tão grande que ele não adapta aqui. Deixa eu colocar um. Bem, mas ele já tá show de bola aqui. E daí eu vou aplicar agora o modo de Roughness e Normal Map, a qual aqui, ó, eu vou selecionar essa parte, vou adicionar o Normal antes, e eu vou adicionar aqui também a parte do Roughness aqui em cima. Eu vou colocar para baixo essa parte. Daí eu vou vir aqui, vou dar um Shift A, vou colocar Color Ramp. Vou ligar Colors em Roughness aqui. Cadê o Roughness? Daí beleza. Vocês já percebem que ele acaba fazendo esse formato aqui também, né? Se eu colocar Box, eu acho que ele até ativa aqui o modo do Box, né? Mas eu creio que teria que colocar todos eles aqui em vetor. Por exemplo, se eu tirar esse box e colocar o flat, ele acaba deixando na textura anterior, né? Que é esse modo do UV Editor. Então eu vou ligar esse Vector aqui também no Vector. E aí ele acaba fazendo esse efeito. Ainda não tá bacana porque ele tá muito grande. Só que a gente vai diminuir ele. E eu vou ativar também aqui embaixo o Normal Map. Normal. E o Normal com Normal aqui nessa parte no principal. Olha, ele já começa a colocar o efeito aqui, né, de cor que eu quero. Só que a gente vai ligar mais uma vez aqui o Vector em Vector. E aqui a gente vai ter que mexer para a gente fazer a textura ficar bacana, né? Ela já tá com efeito, só que o tamanho dela tá muito grande, então a gente vai diminuir. Bem, então existem essas duas formas, pessoal. Daí aqui, por exemplo, eu acabei até usando um pouco do UV Editor para adaptar a parte dos ombros. Por exemplo, aqui nessa parte ele acabou até bugando bastante as texturas. Mas o processo de texturização é assim mesmo. Então eu posso vir aqui, dar um U, né? Vou dar um U, Smart U Object, vamos ver se ele... Aí ele já faz todo a minha mapeamento aqui. Eu posso dar um S, a qual ele já faz todo aí o meu ajuste da textura. E assim eu vou aplicando a textura, né, toda a parte aí do meu personagem. Bem, caras, olha só que interessante, né? Eu adaptei aqui com o V Editor já essa parte aqui do nosso traje aí, né? Os detalhes, né, da armadura dessa parte aqui também. E da máscara, olha só que interessante que tá ficando o efeito, cara, realista, né? Então tá ficando bem louco também. E vamos fazer aqui uma outra textura pra gente fazer a parte do cinto, né? Eu vou colocar o cinto aí numa textura um pouquinho mais escura, né? Então vou dar um New e vou colocar aqui assim e vou colocar um preto. Só que eu vou ativar aqui um pouco do Roughness e um pouquinho mais metálico, né? Para ele dar esse efeito aqui.
Eu quero ativar também nesses 3 objetos aqui uma nova textura, a qual eu vou colocar aqui uma cor mais prata, né? Vou dar um Async aqui, vou ativar um pouquinho do metal e vou ativar o Roughness aqui também. Aí vocês percebem que ele já inclui aí pra mim o efeito do material. Aqui eu não sei se é interessante aplicar também um pouco de metal aqui, mas eu vou colocar pelo menos nessas bordas. Vamos ver como é que fica. É que eu acho que aqui, na verdade, eu vou selecionar todo ele, vou dar um Ctrl L e vou dar um Ctrl L aqui também e vou ativar um novo material aqui, que vai ser um material mais vermelho aqui, só que num tom totalmente metálico e também com Roughness aí ativado. Só que eu vou tirar, vou deixar um pouquinho mais sem cor, né, para combinar. Eu vou deixar ele mais prateado assim. Vamos ver no layout aí como é que tá ficando, ó, olha só que interessante. Eu apliquei uma luz aqui, a qual eu posso mudar a cor, né, deixar a cor que eu quero aqui. E vocês percebem o tom aí que tá ficando a textura do nosso personagem aqui. Eu vou aplicar até a mesma textura das botas, né, aqui em cima, com esse efeito do meu personagem aqui, aquele metálico. Deixa eu colocar o render aqui. Acho que eu coloquei o errado, é o metálico assim. Olha só que interessante. Ele lembra bastante aqueles games do Play 2, né? Que era sem textura nessa parte aqui da perna. Mas a gente vai colocar agora um efeito de textura de tecido, né? Eu quero aplicar aqui. Mas antes é importante a gente colocar que lugar que ele vai ficar, né? Então eu vou fazer aqui algumas áreas a que eu acho interessante ele ficar sem a textura, com uma textura totalmente diferente, né, do meu 3D aqui. Eu creio que eu vou colocar mais ou menos uma aqui. Vou aplicar ela nessa parte, vou dar um E. Vou ativar o Subdivision para eu ir analisando como é que tá ficando aqui, para eu também não desmanchar, né, nenhuma parte aqui dos meus detalhes, né, que eu acabei adicionando. Então vou dar um ES e aqui embaixo eu vou adicionar uma textura. Aqui eu vou dar um Async e vou colocar ela como como uma textura mais preta mesmo, né? Para ela ficar, vou colocar aqui tecido escuro. E aqui eu vou dar um E para baixo para ele fazer esse efeito. E aqui embaixo também eu vou dar um Ctrl R aqui para ele diminuir para baixo também esse efeito aqui. E eu vou fazer uns detalhes fora aqui que eu acho que vai ficar interessante a gente aplicar no nosso 3D. Deixa eu só imaginar aqui certinho como é que seria essa parte. Eu vou selecionar toda essa parte aqui do tríceps, né? E vou também tirar o Subdivision. Vou clicar aqui. Só vou deixar um pouco de fora o bíceps.
Então vou selecionar essa área, aqui também. E assim eu vou apertar um E aqui. Na verdade eu vou até selecionar o cotovelo. Vou pressionar um E e vou dar um S aqui. E aqui eu vou adicionar essa nova textura aqui também nessa parte preta. Olha só que louco. E acho que aqui em cima também dá pra gente fazer alguma coisa, né? A gente vai eu vou selecionar essa parte aqui. Deixa eu voltar. Só ativar o Subdivision, né? Ver se ficou certinho. Essa parte preta aqui, acho que ficou bem bacana. Eu acho que a gente pode até nessa fita aqui que a gente acabou criando, né? Que vai ser toda essa parte de cima. Deixa eu dar um E, S. Ele vai fazer minimamente Bem, deixa eu aumentar um pouquinho, menos com o Shift. Eu vou dar um Shift S, que ele vai deletar o Shift Z, aliás. Ele não vai acrescentar nesse eixo Z, né? E ele vai facilitar isso para mim. Então eu vou vir aqui e vou também selecionar essa parte aqui. E vou colocar aqui acho que as costas inteiras não, vai ficar meio esquisito. Então eu vou selecionar aqui, vou dar um E, vou diminuir para baixo. Tem que selecionar todos, é muito importante. E vou dar um E para baixo. E aqui também eu vou fazer uma fitinha. Vou dar um E para um EZ, né, para ele aumentar. E vou selecionar essa área aqui em cima e vou colocar uma textura preta também para ele fazer esse efeito interessante. Agora que eu apliquei, eu vou colocar aí umas texturas, né? Então eu vou colocar aqui, primeiramente, essa textura essa textura aqui do vermelho. Eu vou selecionar aqui, vou dar um Select, ele já seleciona automaticamente para mim toda a textura vermelha. Então eu vou vir aqui na textura que eu fiz, né, eu tenho aqui uma textura, só que ela tá na cor azul, eu preciso modificar aqui também no Photoshop. E vou colocar aqui uma textura, selecionar ela aqui, vou dar um Ctrl U, Select, e eu vou posicionar aqui na cor vermelha, só que eu vou deixar um pouquinho mais escura. Eu vou dar um OK. Então eu vou dar um Save com Ctrl S. E daí eu venho aqui e faço o mesmo processo que eu fiz, né, na textura, né, do meu personagem, em questão dos detalhes, né, do Demolidor. Bem, pessoal, daí eu vou aproveitar e já vou fazer o tecido preto, né, do nosso objeto aqui. Eu vou selecionar essa parte, vou dar o Ctrl U e vou diminuir total a saturação, né, e vou dar um Shift A, vou salvar como 2. Daí beleza. E aqui eu vou selecionar, no caso eu já apliquei, né, essa parte de textura de tecido na cor vermelha. Agora eu vou aplicar na cor preta. Então eu vou selecionar ela aqui
E vou jogar esses 3 caras aqui do meu objeto. Aqui vou jogar os 3 juntos. Na verdade ele não aceita, mas de boa. Vamos colocando aí um por um. A gente coloca aqui esse aqui. Colocar o normal também, né? Daí eu vou aplicar aqui o colors. No color vou dar um shift A aqui, colocar color ramp. E vou colocar aqui com shift A também o normal map. Vou ligar o normal map em colors. E o normal em normal da parte do roughness eu ligo também aqui em FAC. E aqui colors eu ligo também em roughness. Vocês percebem que algumas partes aqui da textura ele fica totalmente bugada, né? Por que acontece isso no normal map? Aqui no normal map são 3 coisas, né? Olha só, o tríceps ficou totalmente zoado, né? Então é um bug que ocorre aí na parte de texturização. Você pode vir aqui simplesmente no normal map e retirar, pode colocar aqui em Object Space, né? Ou Word Space também. Como ele está fazendo isso é porque o mundo ao redor, né, Word, né, Space, ele está envolvendo a textura, né? Então, caso eu vim aqui no meu modo render, como ele é o entorno dele é escuro, ele traz esse efeito mais escuro também. Então, esse modo de iluminação depende também da parte aí do ambiente ao redor aí, né? Mas eu posso diminuir aqui também, deixar ele bem pouquinho. Ele tá bem prateado, mas eu posso mexer aqui essa parte de roughness aqui em cima, que ele também suaviza aqui para mim. E a gente finaliza essa parte aí de consertar o bug, né? Agora falando um pouco a gente consertou várias coisas também na parte de texturização usando o V-Editor. Mas a gente também aí, que nem a gente tinha feito a outra versão de consertar essas pequenas falhas aqui, ó. Vocês percebem que aqui ele dá um puxão na minha imagem e acaba estragando a textura, né? Então a gente adiciona aquele estilo lá de map, porque aí é muito mais fácil porque como a gente tinha os objetos separados, a gente tinha uma facilidade maior no V-Editor, mas como aqui é o corpo inteiro, né, a gente pode adicionar aí o mapping, e aqui embaixo a gente adiciona aqui também o texture coordinate, e aqui a gente coloca generate em deixa eu ver se está selecionada a textura, né? Porque é do outro lado, eu seleciono a textura que eu quero e coloco o generate em vector. E assim o vector eu vou ligar em todos os vectors, tanto na normal map, no roughness e também na textura oficial, né, que seria a cor. E olha só, vocês percebem que em vector ele já começa a fazer a modificação. Olha só que interessante. Ele aqui já tirou todo aquele borrão e deixou muito mais suave a minha textura. E caso vocês percebam ainda que ele não ficou legal em alguns lugares, é porque aqui em flat vocês têm que trocar aqui para box, a qual ele já faz aí uma modificação, né, do box. Aí ó, ele já começa a alterar a minha textura e deixar ela totalmente certinha. Então, parte de texturização, pessoal, finalizado no nosso Demolidor. Eu vou só fazer um detalhe a mais aí,
escurecer um pouquinho mais. Esse cara... Não, aliás, eu vou fazer diferente. Eu vou vir aqui e vou tirar o meu... Colocar um pouco mais de metal. Metal não que ele vai ficar metálico, mas que ele vai ficar um pouquinho mais... Ele vai se adaptar melhor ao cenário, saca? Isso vai dar um efeito total legal aí pro nosso Demolidor. Agora só falta duas partes aí que eu vou mostrar. Que é a parte de texturização da face, né? A face dele, ele não tá aí com a texturização, né? Tá uma coisa meio Toy Story. Então a gente vai fazer essa parte de texturização do rosto dele aqui no nosso Blender. Vamos lá então. Deixa eu vir aqui. Só mudar um pouquinho o Roughness. Eu vou diminuir um pouquinho essa parte aqui. E eu vou aumentar um pouquinho aqui o Surface. Será que o Surface não vai funcionar aqui? Olha só, aí já tá bem bacana. Aqui os olhos dele também a gente pode adicionar uma textura, né, de Roughness. Eu vou colocar aí um vermelho escuro e um metallic, né? Eu vou ajeitar um pouquinho essa luz também pra... Nossa, ele tá muito estiloso, esse Demolidor. Muito bacana. Eu vou só adaptar essa cor aqui que não ficou legal. E eu posso adaptar até direto aqui, que ele tem um modo render, né? Então, caso que eu ver que tá muito exagerado qualquer textura, pessoal, a gente pode adaptar aqui também. Tipo esse do peitoral dele, né, que é o couro, eu acho que tá muito... Tudo bem que a luz, né, tá bem em cima dele, né, faz sentido. Mas eu posso vir aqui também e diminuir por aqui. Tipo, o branco eu posso deixar um pouquinho mais... o preto diminuir. E fazer umas adaptações aí que ficou bem legal, né? A gente pode deixar uma luz de fundo, né? Aqui vou dar um shift, um GY, e daqui eu arrasto um pouquinho pro lado também. Enfim, adaptações aí que vai ficando bem legal de se fazer. Vou colocar uma cor um pouquinho mais escura, né, também. E acho que essa parte aqui tá um pouquinho... Daí show de bola. Vou selecionar essa área do rosto. Vamos começar aí fazendo. Vou aplicar o Surface, que ele dá um aspecto bem legal. Tirar um pouquinho do Metallic, colocar um Surface também. Olha só que efeito louco que dá esse Surface, né? Tá ficando muito da hora. Aqui eu não tinha percebido, né? Mas a gente vai também colocar esse efeito do... selecionar todos aqui. Eu vou colocar o mesmo efeito daquele de metálico. Ficar um pouquinho mais escuro, né? Então ele fica bacana. É que eu acho que esse metálico tá um pouco muito forte. Então vamos diminuir um pouco do metal e vamos deixar um pouquinho mais escuro, que eu posso diminuir até o Surface.
Deixar um pouquinho mais escuro. Trabalhar um pouco o Roughness também. Acho que tirar total Surface. E tirar esse Surface aqui também. Bem show de bola. Vou jogar um pouquinho aqui pra cima. E vou ativar um pouco essa sobrancelha aqui, fazendo um pouco da modelagem. Eu vou fazendo algumas adaptações aqui pra melhorar aí, e a gente finaliza com o efeito aí da textura em cima do rosto do Demolidor. Finalizar a nossa parte 3, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Faltou alguns detalhes que a gente vai concluir na parte 4, então não se esqueça, vai receber o vídeo, ativa as notificações, já se inscreve no nosso canal, e caso você esteja assistindo pelas redes sociais, siga a gente também, porque a gente está trazendo muito conteúdo bacana.